Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e hoje é vídeo pra ficar irritado, né? Porque o Lance Stroll, ele anunciou que não vai correr o Grande Prêmio da Espanha por problemas no pulso. Lembra o pulso que ele machucou antes da temporada de 2023? O Felipe Drugovich teve que fazer a pré-temporada no lugar dele porque o Stroll estava lesionado, né? E aí tinha muitas dúvidas se ele iria começar a temporada, porque a lesão que ele teve, pelo que falavam lá os institutos médicos, ela levava de 6 a 8 semanas para uma plena recuperação. E o que aconteceu? A corrida era de 3 semanas depois da pré-temporada, acho que até menos, né? Ele tava lá correndo, né? Aí a gente via as corridas dele, ele carregando assim, ele não conseguindo segurar o volante com as duas mãos, porque não tinha se recuperado completamente, né? E assim, a Aston Martin em 2023, ela poderia ter tido um desempenho nos construtores bem melhor, se tivesse um piloto correndo com condições físicas melhores, porque é um pouco bizarro que na melhor parte da temporada, onde o Alonso estava empilhando pódios, a Aston Martin com o Stroll estava mais atrás, porque ele não tinha condições de andar no mesmo nível, seja pela lesão no pulso, ou seja pela falta de talento, porque é aí que eu vou entrar também. Mas por que ele correu e a equipe deixou? Primeiro, o pai é dono da equipe e ele basicamente comprou uma equipe de Fórmula 1 para o filho poder correr. E é isso, né? Eu não acho que o Lawrence Stroll era tão engajado assim, não. Eu queria realmente uma equipe de Fórmula 1. O cara já era rico há muitos anos, poderia ter feito isso antes, né? Mas a questão ele tá fazendo todo esse investimento mesmo pelo filho. E aí o que acontece? Se vem um piloto reserva, que no caso é o campeão da Fórmula 2 de 2022, com mais de 100 pontos de vantagem para o segundo piloto, né? Não, o segundo piloto daquele campeonato, que no caso foi o Theo Pourchaire, a chance desse cara performar melhor do que o Stroll, ela não é pequena, até porque nos treinos livres que eles dividiram juntos, né? O Stroll, mesmo estando com o carro o tempo todo, a temporada inteira, quase nunca mete tempo no Drugovich. Então assim, a questão é, se o Drugovich entra lá, não era totalmente errado a possibilidade dele conseguir resultados com quarto, quintos lugares, andar mais próximo do Alonso, porque ele é mais talentoso que o Stroll. E eu acho que o Stroll sabe disso e faz de tudo para ele não correr. E aí a gente chega nesse fim de semana em que a Aston Martin fala, ele está sofrendo com dores há 6 semanas. E ele fez os 3 treinos livres, ele faz a classificação. E olha que surpresa, dessa rodada tripla, ele tá sofrendo com dores esse período todo, e em vez de ele ter feito o procedimento antes para voltar no GP do Canadá, ele vai fazer o quê? Ele faz o procedimento antes de correr o GP da Espanha, porque fazendo a classificação, ao que tudo indica, ele não pode ser substituído pelo Drugovich, mesmo que seja, o Drugovich não andou uma volta no fim de semana inteiro, então ele não tem meio que assim, o feeling do carro, ele não tem um ajuste do carro ao gosto dele. Então, assim, tudo em dia, não vai correr, não vai ter o carro amanhã na Aston Martin lá, o segundo carro. E o que acontece? Daqui a 2 semanas ele vai estar pilotando. Vocês acham que não? Ele já não apressou a cirurgia antes? Por que ele não faria isso agora? Então, assim, é um piloto fraco, é um piloto que não adiciona nada à Fórmula 1, é um piloto que não adiciona nada à equipe Aston Martin. Ele é um cara que tá ali porque o pai é dono da equipe, né? E o pior de tudo é a equipe fazer um negócio desse, prejudicar o trabalho dos mecânicos, dos engenheiros, prejudicar a equipe nos construtores, porque a Aston Martin, ela tá muito competitiva nesses últimos 3 fins de semana. O Alonso foi pro Q3 nos últimos 3 fins de semana, o Stroll só foi lá em San Marino. E ainda levou tempo do Alonso nos 3 fins de semana. E aí o que acontece, né? A gente vê essa palhaçada, né? O Alonso era o cara que poderia ter conseguido pontos nas últimas 2 corridas, só não conseguiu porque o motor quebrou lá no GP de Mônaco. E lá em Imola, a estratégia terrível da Aston Martin. Ele tinha tudo para fazer uma corrida excelente lá, mas a Aston Martin jogou no lixo com a estratégia horrível. Então, assim, o Fernando Alonso é uma demonstração de que dá para somar pontos e dá para se recuperar nos construtores. Existe uma disputa. Se não me engano, eles têm que alcançar a Haas. Tem lugares ali para subir nos construtores. Eles estão jogando isso fora porque o Lance Stroll não quer dar uma oportunidade a um piloto melhor, só porque não deixar mais óbvio que é óbvio para todo mundo. Assim, a pessoa que nega que o Drugovich é melhor que o Stroll é só um palhaço. Eu vou falar que é desse nível, que eu não vou ter muito respeito por isso, porque o Stroll não fez nada pra estar na Fórmula 1 além de ter um pai rico. E aí é ridículo que a equipe aceite isso. O cara não tá em condição de pilotar, faz os treinos livres e a classificação numa pista em que o piloto reserva ganhou 2 corridas na última vez que esteve na Fórmula 2, quem sempre andou bem lá,
Então, assim, era garantia, praticamente, que se o Drogovic entrasse no carro nesse fim de semana, ele seria competitivo, porque o carro tá bem. O carro foi pro Q3. Foi bem pro Q3, inclusive. Então, assim, tinha equipamento. Não vão correr com 2 carros, porque a Aston Martin deixou o Stroll sem condições, o médico reprova ele tem que fazer cirurgia, e só porque o Drogovic não pode expor o óbvio, não é como se a gente tivesse aqui, porque o Stroll tá na frente do Alonso no campeonato. Tá na frente porque deu sorte. Na Austrália, que é o melhor desempenho dele, o Alonso bateu e tudo isso, e tava à frente do Stroll. O Stroll deu sorte lá com toda aquela confusão das paradas, das trocas de pneus, e aí ele voltou lá na zona de pontos, mas não fez nada na corrida. Ele não teve um ritmo forte, não teve nada disso. Os pontos que ele marca no ano tudo cai no colo dele. Ele não tem nenhum desempenho extraordinário, não à toa, ele perdeu em todas as classificações para o Fernando Alonso aos 44 anos de idade. O Alonso ainda é um gênio, mas assim, a gente não tem que apagar o fato que ele está com 44 anos de idade. Então, assim, o que eu vejo hoje aí é patético, porque quem duvida que o Stroll não vai estar lá no Canadá daqui a 2 semanas? Eu não duvido nada disso, ele vai estar lá. A corrida de casa, vai fazer uma cirurgia, vai apressar a recuperação se for necessário, porque me parece haver um esforço claro dele de não dar chance ao piloto de testes, que todos sabem ser bem talentoso, e no final que vai poder entregar resultados que ele não é capaz de entregar, que há anos ele é o freio de mão dessa equipe. Vamos lembrar que a Racing Point em 2020, quando copiou o carro da Mercedes, ficou em quarto nos construtores porque ele é incompetente. Ele recebeu as atualizações antes do Sérgio Pérez, ele recebeu a prioridade da equipe do Sérgio Pérez só porque é filho do dono, e mesmo com uma corrida a mais na temporada, porque o Pérez teve 2 corridas fora por causa de Covid, ele terminou 50 pontos atrás do Pérez no campeonato. Ele terminou em 11º no campeonato, e o Pérez terminou em 4º. E assim, recebendo atualizações antes, atualizações ótimas, atualização que a Racing Point trouxe em Mugello, ela fez a Racing Point um carro que ficou fácil como terceira força do grid. E é tão absurdo que ele bateu o carro em Mugello, aí quando era a atualização do Pérez, deram pra ele na Rússia. Se o Pérez tivesse aquela atualização na Rússia, ele teria sido o pódio. Então assim, é esse cara que a gente tem que suportar na Fórmula 1, um cara que não tá lá por mérito, um cara que tá lá só pelo dinheiro. E ainda assim, né, tipo, ele tem ciência do quão limitado ele é, aí ele faz a classificação hoje, com certeza com ciência de que não poderia correr, para não dar a chance ao segundo piloto. Ele prejudica a equipe, ele prejudica a Aston Martin, ele prejudica a carreira do Drogovic, porque assim, tudo que o Drogovic precisa para ter a chance de andar na Fórmula 1 é uma chance. Se ele substituir o Stroll vai bem, ele não vai andar na Aston Martin, entende? Ele vai conseguir a vaga na Cadillac, sim, porque a gente sabe que a Aston Martin não vai tirar o Stroll, mesmo que ele seja esse incompetente da roda. Entende? Seja esse braço de concreto que a gente é obrigado a atuar todos esses anos. Então, assim, é revoltante esse tipo de coisa, mas pior de tudo é a Aston Martin ficar fazendo esse tipo de coisa, se prestando a esse tipo de serviço, porque ninguém vai me tirar da cabeça que já não tem condição de corrida desde o início do fim de semana e fez isso tudo só para não dar a chance pro segundo piloto. Ninguém me tira isso. Não faz sentido. Se você foi até esse ponto, corre. Já fez aquela palhaçada no início de 2023 de correr com o pulso fraturado? Agora corre também. Duvido que tá pior do que antes. Agora, fazendo esse tipo de coisa, correu esses 3 corridas, não fez nada de útil nessas 3 corridas. Porque fez uma ultrapassagem no Hülkenberg, mano. Não adiantou nada. Continuou sem pontuar. Ele não precisaria passar o Hülkenberg se fizesse um trabalho parecido com o Alonso na classificação. Não fez, né? Então, assim, eu tô revoltado. Esse é o tipo de coisa, assim, que a Aston Martin, se prestar um serviço desse aí, de saber que o cara não tá em condição física, 6 semanas sentindo dor, não mandar o cara pra cirurgia recuperar correto, porque o mínimo que se espera no esporte Fórmula 1 é que o piloto esteja 100% fisicamente. 100%. Se o cara não tá 100% e não tá performando a 100% da sua performance, tá prejudicando a equipe. Ele já não é talentoso e ainda tem que fazer esse tipo de coisa, revoltante. Sério mesmo. Porque eu acho assim, eu fico triste que o Drogovic, assim, eu não sei porque ele aceitou a Aston Martin, sério mesmo. Por mais que ele receba muitos períodos de teste, por mais que ele receba ali oportunidade de ganhar um carro de Fórmula 1 em algumas oportunidades, ele tá numa equipe que parece trabalhar para que ele não tenha a chance de realmente entrar na categoria em tempo integral. Porque eu acho que em qualquer outra equipe minimamente séria, que não fica ali fazendo esse tipo de privilégio para um cara, ele teria andado no início de 2023, ele teria andado nessa corrida, ele já teria andado na Fórmula 1 se não fosse essas palhaçadas, entende? Esse esforço tremendo da Aston Martin proteger o Lance Stroll. É ridículo.
Porque eu realmente fico assim, pasmo com isso. Um esforço tremendo em proteger um cara que não tem mérito para estar na Fórmula 1, não tem capacidade de pilotagem para estar na maior categoria do automobilismo mundial. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.